Nobre advogado, nesse nosso país, onde a figura, né, do advogado, principalmente o criminalista, é tão estereotipada, como é ser, na prática, no dia a dia, um advogado criminalista? Tassiano, é uma satisfação receber você e a sua equipe aqui no escritório. Seja muito bem-vindo. Bom, ser advogado não é fácil. E ser advogado criminalista, atuante na defesa, é mais difícil ainda. Porque é muito fácil tu acusar, tu ter todo um aparato estatal ao teu lado, né? Agora, vai defender, vai lutar contra judiciário, contra Ministério Público, contra a polícia. Cara, é uma luta árdua, diária, e que o advogado tem que se preparar muito tecnicamente, mentalmente, né? Até porque na advocacia criminal nós lidamos com as mazelas do ser humano. O que chega aqui não é solução, só chega problema, só chega casos, né, do dia a dia onde pessoas são presas, processadas. Então o advogado e as famílias querem uma resposta do advogado, pagam por isso, né? E assim, não é fácil, né? A gente lida com um turbilhão de coisas nas redes sociais, onde a rede social ela prende, ela processa e ela condena sem nunca ter visto os autos, né? Então é um trabalho realmente árduo no dia a dia. Crime de repercussão, então, que sai na imprensa é mais difícil de atuar porque tu tem a torcida contra, que é a maioria, e poucos a favor. Então tu tem que ser muito centrado para oferecer ao cliente e à família do cliente que te contrata, que te paga, a melhor resposta possível. Um dos pontos que tenho observado, inclusive os acadêmicos já se preocupam com essa questão e por isso participam sempre de cursos, de imersões no que diz respeito à oratória, já mirando a atenção que a sustentação oral traz consigo. Eu assisto às sustentações, principalmente dos tribunais superiores, e a gente observa que se não houver expertise, conhecimento, o advogado pode passar muito mal ali na tribuna. Qual o segredo, nobre doutor, para que o advogado consiga fazer uma boa sustentação oral e também ter um desempenho, vamos dizer assim, um tanto satisfatório no caso de tribunal? No mundo odierno, Tassiano, a comunicação é de fundamental importância, independente da área de atuação. Agora vamos falar sobre a advocacia. Nós, advogados, nós mais falamos do que digitamos, mais falamos do que escrevemos. Então, o dia todo falando, se comunicando, seja nas relações interpessoais, seja nas relações profissionais. Então, assim, o advogado tem que se preparar, ler muito e ler de tudo para poder se comunicar melhor, para poder se expressar melhor, para poder usar o português correto, para que isso se transforme na tribuna em uma boa sustentação oral. Ninguém nasce com dom na oratória. Isso vai se adquirindo ao longo da vida, do tempo. Agora, logicamente, tem técnicas, tem livros, tem cursos. Agora, fundamental é tu estar antenado com as notícias do mundo, não só do teu município, do teu estado, do teu país, mas do mundo como um todo, e ler. Lê bastante. Logicamente que o advogado ele costuma focar a leitura mais na sua área de atuação, mas é importante tu ler de tudo, porque o advogado, em especial o criminalista, ele faz papel de psicólogo, de assistente social, de terapeuta, de às vezes o cliente que chega, chora e se emociona e quer ver no advogado não só um profissional, mas ver um parceiro, alguém que acredita na sua história, que abraça a sua causa. Então é fundamental, resumindo, a leitura, o conhecimento geral e o treinamento, logicamente, né? Se eu falar para ti que eu não treino antes de uma defesa oral, sozinho, mentalmente, eu estou em casa, no banheiro, na sala, né? Logicamente a gente estipula uma espécie, né, de critério, de fase, introdução, meio e final, para que a gente possa desenvolver. Mas isso também, a experiência conta muito, né? E, cara, é estudar o processo, tu ter segurança no que tu vais falar e o processo em si, e treinar e ler bastante, que as coisas aos poucos vão se desenvolvendo. Ontem eu li um texto no LinkedIn, por exemplo, de uma jovem, né, advogada
ela narra as dificuldades do processo, né, acadêmico, e hoje é advogada, aquele clichê, né, com OAB e tudo, né, como se ser advogado, né, fosse sem É, a vermelhinha, né? Mas ela diz o seguinte, que nunca imaginou que ser advogada seria tão difícil, porque ela não está conseguindo, né, clientes, ganhar dinheiro. Então ela disse que nunca pensou que ia ser tão difícil. Isso significa dizer que o mundo jurídico está saturado, a cada dia que passa um número maior de advogados, de novos advogados na praça, uma centena, né, de bacharéis que logo mais a maioria deles serão advogados. O mercado está saturado ou há espaço para o advogado que consegue? Em todas as áreas a concorrência é ampla, né? Uhum. Qualquer ramo que você escolha trabalhar tem muitos concorrentes, muitos profissionais bons. E eu sempre falo para amigas e amigos advogados, também jovens advogados, que estão iniciando, que é justamente divulgar mais o seu trabalho, né? Tem muitos casos, tem muitos processos, tem muitos clientes, mas para que esses clientes lembrem de qual advogado escolher, a gente precisa realmente se mostrar, estar ali à disposição, para que quando algum caso que venha a surgir, aquele cliente lembre, eu vou contratar aquela advogada, lembrei que ela atua no criminal. Tenho amigas e amigos que estão iniciando, então eu sempre friso, sabe? Eu sugiro, eu indico, amiga, vamos montar umas artes, vamos divulgar o teu trabalho para que você seja visto, né? Então, assim, realmente tem muitos advogados experientes, mas às vezes não estão na mídia, né, nas redes sociais, divulgando o seu trabalho para que os clientes vejam o seu profissionalismo e aí te contratem. Uhum. agora eu te confesso, Tassiano, que, logicamente, o número de profissionais que as faculdades jogam no mercado, isso influencia, sim, tá? O jovem advogado que sai da faculdade cheio de ideia, de esperança, ansioso por ganhar dinheiro, né, e acaba se frustrando porque, sabe, entre uma grande causa, o cliente vai, né, vai procurar o quê? Um jovem advogado ou um advogado mais experiente? Um advogado mais experiente. Né? Então, assim, eu passei por esse processo lá atrás, né? Com 7, 8 anos eu não tinha engrenado ainda. Até, confesso, pensei em fazer concurso público, comprei livro, mas depois eu insisti e começou a dar certo. Né? Aí tu tem um número de faculdades, né? Mas assim, a área criminal, cara, todo dia é problema. Tu vê, liga a TV aí, é problema, é crime todo dia, é prisão, é operação, né? Então, assim, nós da área criminal, nós não temos com o que reclamar. Uhum. Logicamente que tem profissional, agora cada um atua dentro, né, da sua expertise, da sua estratégia, cada advogado tem que ter uma estratégia, porque o que o advogado A sabe, o advogado B sabe, só que às vezes a gente trilha caminhos diferentes para alcançar o resultado que o advogado A não alcança e o advogado B alcança logo. Entendeu? Então, o mercado está sim bombando, muitos profissionais têm realmente, o jovem advogado, repito, tem ansiedade de ganhar dinheiro e não é fácil ganhar dinheiro, o honorário não está tão fácil, né? É porque a demanda é muito grande, o que eu cobro hoje 10x, um jovem advogado cobra 3, 4x e o cliente fecha às vezes pelo valor, mas aí depois volta, pô doutor, não era aquilo que realmente é melhor, né, gastar 2 vezes, então... Basicamente Infelizmente, agora o índice, né, de violência doméstica aumentou bastante. A gente recebe muitos casos de violência doméstica e, infelizmente, é um dos maiores problemas que a gente recebe aqui. Uma demanda. É uma demanda. Em todas as classes sociais, né, daquelas famílias mais humildes, as famílias mais ricas, a gente recebe muita demanda aqui de violência doméstica. Então, aquilo é um processo, né? O jovem advogado ele precisa respeitar o seu processo e ir aprendendo, se unir a advogados experientes, né? Eu sou uma jovem advogada na área criminal, então eu aprendo muito com o Marco e é realmente isso, o jovem advogado ele precisa se unir a alguém que possa passar aquela experiência para que ele saiba conduzir um processo de forma correta. Antes da gente aqui comentar
processo e concluir esse bate-papo, eu ia justamente perguntar à nobre advogada o que motivou, né, a advogada a mergulhar na área criminal, né? Que é sangue na veia, né? É sangue na veia, eu sempre amei. Eu sou advogada há 12 anos, mas a vida acabou me levando para outros rumos. Eu trabalhei com prefeituras na área administrativa, com previdenciário, na área de com aposentadorias, né? E aí sempre ficou guardada essa vontade de trabalhar na área criminal, mas eu já tinha especialização em penal e processo penal. A minha especialização também é antiga, só que aí as oportunidades vão aparecendo, mesmo que não seja na área que a gente gostaria, a gente vai aceitando, né? Então, somente há um ano que eu comecei realmente a atuar na área criminal, e aí, graças a Deus, já comecei trabalhando com uma pessoa de uma super mega experiência que me ensina tudo. Então, hoje eu já consigo atuar em processos sozinha, já faço audiências sozinha, já leio um processo com segurança de dizer pode ser feito isso, isso e aquilo. E tudo é um processo, né, de construção. A gente vai construindo um aprendizado, um conhecimento. A gente não pode ter insegurança, a gente precisa realmente ter segurança no nosso potencial. Mesmo que a gente não tenha experiência, mas a gente precisa ter segurança no que a gente está fazendo. E reiterando o que o Marco disse, né? Se a gente conhecer o processo, estudar o processo, ler o processo, porque agora está tudo muito fácil com a inteligência artificial, né? Muitas pessoas jogam ali e fazem pelo que a inteligência artificial manda. Então a gente precisa realmente ler o processo minuciosamente para entender cada detalhe do processo para poder realmente atuar de forma técnica. A DN Brasil TV publicou, né, a ação Trabalho da Defesa, que junto ao Tribunal de Justiça do Pará, o tribunal acolheu, né, o recurso, revogou a prisão, né, de um cliente, né, de um paciente que havia sido condenado a 20 anos de prisão. E a gente sabe que não existe nada mais, né, precioso do que a liberdade. Nossa liberdade. Né? Como é que foi essa dinâmica, né, para conseguir esse resultado? Porque para alguém que está condenado a 20 anos, né, e a expectativa da família, claro que a esperança, como se diz, é a última que morre. Mas já ter 20 anos ali, pá, né, selado, né, como garantia, e os advogados conseguirem trabalhar e reverter no momento essa decisão, ela é, de fato, digna de nota. Por isso a TN Brasil TV também teve imensa alegria em mostrar, né, o trabalho que os advogados conseguiram A fazer. doutora ele vai explicar melhor, mas eu quero, em nome do escritório, agradecer a publicação. Foi uma surpresa muito positiva para a gente, né? Ter este caso revelado, né? Recebemos muitas mensagens, colegas advogados querendo o acórdão para se basear, porque não é fácil, não é todo dia que acontece isso. Então foi um trabalho técnico muito alto que a doutora Eise vai melhor explicar. Até o momento, só no Instagram, 25.600 pessoas já visualizaram o conteúdo. Nossa! Que bom, né? E que bom, porque serve como também um norte para outros colegas advogados. E nós conseguimos resolver esse caso pelo mesmo motivo que eu acabei de lhe falar. Nós começamos a ler o processo minuciosamente e fomos ouvir os áudios, as mídias da audiência. Quando nós apertamos o play para ouvir essas mídias, elas estavam inaudíveis. A gente não conseguia ouvir nada do que a comarca lá de São Sebastião da Boa Vista publicou nos autos do processo. Então, a nossa tese foi a nulidade, né, para que a gente refizesse o júri. Solicitamos, né, um novo júri, porque as mídias estavam completamente inaudíveis. Então, essa é uma dica para outros advogados também. A gente precisa encontrar no processo qualquer brecha que favoreça a defesa do nosso cliente. Então, nós fomos contratados nesse processo já em grau de recurso, né, já havia uma sentença condenatória em primeiro grau, então fomos contratados em segundo grau.
e identificamos esse probleminha técnico, né, que na verdade foi um problemão, que nos abriu brecha para revogar a prisão do nosso cliente e anular o júri. Então, o nosso cliente hoje está em liberdade, continua respondendo o processo, mas em liberdade e aguardando uma nova data para um novo júri. Diante, né, do resultado, é claro que é satisfatório, né, tanto para os advogados quanto para o paciente e a família do mesmo. Ficou muito claro aqui na fala da doutora essa expertise para analisar o detalhe, né? Isso. Em um processo, o detalhe é a diferença. Isso mesmo. Um detalhe faz toda a diferença em um processo criminal. Então, a gente usa dessas pequenas brechas que a gente consegue encontrar de alguma falha técnica, né? E aí a gente usa isso como um mérito, né? A favor do nosso cliente. E aí fomos contemplados, né? Os desembargadores, por unanimidade, aceitaram o nosso recurso e revogaram a prisão do nosso cliente. É isso aí. Inclusive, só para complementar o que a doutora está falando, o Ministério Público de Segundo Grau, na pessoa de um procurador que é muito rígido nas suas manifestações e dificilmente diz sim à defesa, já havia se manifestado, entendeu? Pelo conhecimento do recurso, mas pelo improvimento para manter a sentença. E depois que nós provocamos, através do incidente de nulidade, toda a questão, levamos ao conhecimento da desembargadora, e ele pediu para que a comarca mandasse novos áudios. A comarca mandou e novamente os áudios da mídia do júri vieram inaudíveis. E ele teve que dizer: assiste razão à defesa e eu preciso retificar a minha manifestação no sentido de agora dar provimento. Então já tinha inclusive até manifestação de segundo grau dando pelo improvimento, e ele teve que retroceder realmente porque nós mostramos, né, um detalhe que estava ali escondidinho, que ninguém ainda havia se atentado, mas graças a Deus nós, com o trabalho que ela falou técnico, desde o inquérito, passando por toda a ação penal, até chegar no tribunal do júri, detectamos isso, e aí, como ia ficar inviável a análise pelo tribunal das teses de defesa, não restou outra alternativa ao tribunal, senão acolher o nosso incidente de nulidade, anular o júri e revogar imediatamente a prisão do nosso cliente, determinando logicamente que o juiz da comarca marque com certa urgência um novo tribunal do júri. Para a gente concluir, os doutores podem cada um dar sua resposta e as considerações finais. Diante de um caso que tem essas complexidades, além dos detalhes, o que o advogado criminalista, né, precisa ser e fazer para que ele consiga alcançar o êxito desejado? Bom, vou falar assim, de maneira bem objetiva, né? Repito, o feijão com arroz bem feito, tá? Estudar todo o processo, tá? Sempre estar atualizado com decisões do STJ, do STF, do nosso próprio TJ Pará, que tem decisões muito boas, né, na primeira turma de direito penal, na segunda turma, na seção de direito de habeas corpus, de direito penal. E assim, ver o que o outro não vê. Antever uma situação que o outro, às vezes, passa batido para te ter sucesso. Porque a lei, o processo penal, é igual para todo mundo. Agora, logicamente, quem trabalha com processo é que tem que fazer o diferente, é o chamado pulo do gato. E neste caso específico, nós e a doutora Isis, nós tivemos, né, a capacidade de enxergar uma situação que estava ali escondida e o nosso pulo do gato para que a gente conseguisse essa anulação, essa descondenação, porque já estava cumprido pena, e a liberdade dele realmente foi um caso assim que nos honra de orgulho, com muita humildade, mas não é fácil, não é todo dia que a gente consegue anular um júri, não é todo dia que se consegue anular uma condenação por homicídio triplamente qualificado de 20 anos, não é todo dia que uma pessoa que já estava em pleno cumprimento de pena tem a sua prisão revogada e a sua sentença desconstituída. Então, nós aqui temos o hábito diário, né? É uma sugestão que, ao meu ver, é o que faz a gente ter muito sucesso, que é diariamente nós acessamos todos os nossos processos
Diariamente nós mantemos uma ordem cronológica das nossas demandas. Então, assim, a gente acompanha o processo em tempo real, a gente diligencia nos órgãos, a gente tem, assim, uns 2 dias na semana que a gente vai ao fórum, ao tribunal, à delegacia. Então, a gente fica acompanhando em tempo real. A gente não só protocola um documento e deixa lá, a gente, além disso, fica diligenciando, acessamos o balcão virtual. Então, assim, a gente tenta sempre manter a celeridade dos nossos processos. A gente sabe que a demanda processual é altíssima, né? O nosso país tem muitos processos, então a gente tenta fazer com que os processos que a gente toma conta sejam bem céleres. E aí a gente também mantém o contato com os nossos clientes diário. Qualquer movimentação a gente avisa, a gente tem grupos com os nossos clientes, então a gente consegue ter esse diálogo com eles, é uma transparência muito boa. À noite, domingo, feriado, a gente está aqui respondendo o nosso cliente, a gente não mantém essa distância com eles. Eles mandam uma mensagem, doutora, tal dúvida. Um dos dois responde, por isso que a gente mantém esse diálogo sempre em tempo real. Então, você sendo organizado, né, você mantendo diariamente a sua rotina nos horários corretos, analisando tudo, avisando o seu cliente, você consegue manter a sua vida mais tranquila e organizada no mundo profissional. Ok, então quero agradecer ao Dr. Marco Pina e à doutora Isis Guimarães, né, por ter nos recebido e por esse bate-papo, que tenho certeza que foi muito produtivo. Nós que agradecemos. Satisfação Amei. é toda nossa. Ok, até a próxima. Até a próxima. Até.